Dr. Dalton, esse é o mês Outubro Rosa e é importante a gente salientar quais são os sinais ou sintomas do câncer de mama. Quais são? O câncer de mama é uma doença que tem várias formas de apresentação, Carol. Então o que a gente tem que chamar sempre atenção, a forma mais comum da mulher identificar um câncer de mama é com a presença de nódulos. Então, ao exame da mama, perceber algum nódulo diferente, uma saliência diferente na mama, uma textura diferente, esse é o principal sinal de alerta e, inquestionavelmente, a forma mais frequente que a gente tem de doença de mamas. Existem outras formas menos comuns, outras manifestações menos comuns? Sim. Observar a alteração da pele, uma vermelhidão de pele que apareça, ou uma mudança na textura, uma pele mais enrugada, uma pele mais grosseira. Sim. Alterações na forma, no contorno da mama, ou mesmo alterações de mamilo, mudança do mamilo, a retração dele, o mamilo sempre foi protruso, sempre foi para fora, de repente ele fica mais tímido, ele entra um pouquinho, isso é um sinal de alerta. Ou feridas no mamilo, olha, o mamilo está com uma coceira, está com uma descamação, está com uma feridinha que não existia. Todos estes são sinais de doença de mama. Mas o mais importante que a gente sempre salienta nesse Outubro Rosa, a gente não quer nunca que a paciente tenha a sensação do câncer de mama. Sim. Eu senti um nódulo, a minha pele mudou, eu quero fazer um diagnóstico antes. Por isso a importância sempre de exames de rotina. Realizar a mamografia, realizar o exame médico de maneira regular com o ginecologista ou com o mastologista. A gente tem que identificar o tumor antes que ele apareça pra gente, porque quanto antes a gente identificar, melhor a nossa chance de cura. E principalmente o autoexame. A mulher pode se tocar, pode fazer em casa. Deve, é uma medida sempre importante você ter o conhecimento do seu corpo, perceber algo diferente, né? O autoexame é fundamental. E muitas pessoas me perguntam se, quando eu tive o câncer de mama, se eu sentia dor. Se eu percebi que no nódulo, no meu caso se manifestou através do nódulo, se eu sentia dor no seio. A dor também pode ser um tipo de sinal? Não. Dor na mama é um sintoma muito frequente, Carol. A gente diz que pelo menos metade das mulheres vão ter dor na mama em algum momento durante a vida. Sim. Mas as dores estão muito mais relacionadas a fenômenos hormonais, alterações inflamatórias da mama, ou mesmo alterações musculares acabam se manifestando como dor na mama. Seria bom se o tumor doesse, se o câncer doesse, de repente ele chegaria antes para nós. Sim. Mas é uma doença absolutamente silenciosa. É muito excepcional a dor fazer parte do contexto do câncer de mama. E é por isso a importância do diagnóstico precoce. Fundamental. O câncer de mama, ele não é uma doença que a gente pode dizer que a gente tem uma conduta que vai evitar de que alguém tenha a doença. Ah, olha, eu tenho uma medida preventiva? Não. Então, qual é a nossa busca? De uma detecção precoce. Se a gente conseguir identificar hoje um câncer de mama, um tumor de mama, com um diagnóstico inferior a 1 centímetro, a gente fala em 98% de possibilidade de cura. Sim. Quanto maior o tumor, mais agressivo é o meu tratamento e pior o meu resultado. Quanto antes eu faço o diagnóstico, menos agressivo é o meu tratamento e melhor é o meu resultado. Sim. Então o diagnóstico precoce é a nossa principal arma, por isso que a gente bate tanto na tecla da importância da mamografia. E uma grande dúvida das mulheres também é se o cisto pode se tornar um câncer de mama. Porque a gente ouve muito falar em cisto também, né? Eu tenho cisto, estou fazendo acompanhamento. Ouve-se muito falar porque é muito comum. O que é um cisto? O cisto é uma coleção de líquido dentro da mama. Dentro da glândula, coleta um pouquinho de líquido. Cisto é uma resposta da mama às variações hormonais. Ponto. Cisto é uma condição benigna. Se tanta gente fala para você, é porque muita gente tem. Sim. 30% das mulheres, se eu for procurar na mama, eu vou encontrar cisto de mama. Mas é uma alteração que nós chamamos funcional. E sempre benigna. Nada se transforma na mama, Carol. Sim. O que é do bem é do bem. O que é para ser maligno, desde sua origem, ele já tem essa característica. A mastectomia, ela é indicada em quais casos, geralmente, de pacientes que trataram o câncer de mama? A mastectomia está reservada em que situações?
Primeiro, quando eu tenho uma doença muito extensa na mama, eu não consigo preservar. O que sobra de mama saudável é muito pouco. Eu tenho que retirar. Quando eu tenho comprometimento da pele, não tem jeito, eu tenho que retirar essa área toda, não tem outra opção. Ou eu tenho vários focos de doença, né? Não tenho como ir lá retirando pequenos fragmentos, eu tenho que retirar a mama toda. Sim. E a mastectomia, muitas vezes, ela é usada em pacientes jovens. Quando eu comparo mastectomia e tratamento conservador, o resultado para mim, que é o nosso objetivo final, que é cura, é muito semelhante. Sim. Em um grupo pequeno, alguns trabalhos falam abaixo de 30 anos, outros abaixo de 35 anos, a gente vê o quê? Que a cirurgia mais agressiva, a retirada de toda a mama, talvez me dê uma expectativa muito maior. Por quê? Porque é uma paciente que a gente quer que tenha uma vida muito longa. Sim. Então existe um potencial risco maior dessa paciente vir a desenvolver outras doenças. Opa, esse câncer eu tratei, mas eu tenho minhas mamas ali, eu posso desenvolver outra doença. Sim. Então, nesse grupo de pacientes jovens, existe às vezes um questionamento de você fazer uma cirurgia mais agressiva, no sentido de evitar que eu tenha outra surpresa desagradável, vamos assim dizer, no futuro. Se um diagnóstico de câncer de mama é ruim, você sabe o quanto é ruim. Ou e como? Um segundo diagnóstico é difícil da gente levantar. Sim. O primeiro grande mito, Dalton, não tem ninguém na minha família. Acabou. Se você tem um fator familiar, sim, isso é importante. Mas 85% das doenças de mama não tem característica familiar. Sim. E Então, a gente está mesmo- falando somente do câncer de mama. De Por exemplo, mama. eu tive câncer de mama, mas eu não tive nenhum caso de câncer de mama na minha família. Exatamente. De outro tipo de câncer eu tive. Isso, mas a gente está falando de câncer de mama. Sim. 85% das mulheres que têm o diagnóstico, elas não têm histórico familiar nenhum. Então, não é motivo para você não se cuidar, falar, isso não tem na minha família. Por favor, isso eu escuto todo dia no consultório, mas isso não existe. Câncer de mama é uma doença democrática. Todo mundo pode ter. Ninguém pode se dizer livre. Faixas etárias, raça, cor, não existe. Quais são os fatores protetores que a gente tem? O que a gente pode fazer no sentido de reduzir riscos? Para a gente, a gestação é um fator muito importante. Então, ter um filho. E quanto mais precoce existe essa gestação, melhor é para a mama. Sim. E o segundo fator, então, vamos colocar assim, na jovem, o que você deve fazer? Se possível, gestar e gestar cedo. Na mulher mais idosa, obesidade tem que ser combatida. Obesidade no pós-menopausa é o maior fator de risco para uma série de doenças, inclusive o câncer de mama. Então, a obesidade deve ser combatida. Então, o que fazer, Dalton? Atividade física desde sempre. Uma nutrição saudável, uma dieta saudável, uma vida saudável, manter o peso. São os fatores de bem para tudo. Eu acho que quando você está bem consigo mesmo, você está bem com a sua imunidade, tudo isso é um fator importante para em termos de prevenção de doença. Alguma coisa específica, infelizmente, Carol, não existe. Certo, doutor, foi um prazer conversar com você, que foi meu médico que me acompanhou durante o tratamento e que tem um carinho todo especial com todas as pacientes, e isso é fundamental durante o tratamento. A gente que passa por isso sabe como é importante. Obrigado a você pelo convite. Tá bom?